Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre soteriologia, a parte 4 desse estudo, que nós vamos tratar sobre o tema santificação. Índice do estudo. O item 1 é introdução. O item 2 é a doutrina bíblica da santificação. E a seguir, no item 3, o quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. A santificação é um processo que acontece em nossas vidas por ação do Espírito Santo e do poder da Palavra de Deus, que nos leva a ter uma vida separada para Deus. Nós encontramos na Bíblia as diretrizes para uma vida santa e que agrada ao Senhor. A santificação é um processo contínuo que estará presente durante toda a nossa vida na presença de Deus. Nunca chegaremos à perfeição, mas poderemos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo e assim vivermos como santos. Santificação, mais considerações. A santificação é a qualidade de ser separado do pecado, sendo uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que ser cultivada como parte do caráter dos seus filhos. Mesmo tendo nascido de novo, o homem tem a tendência natural de pecar. Sabemos que essa tendência não agrada a Deus, por isso precisamos ser sóbrios e vigilantes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está escrito que a vontade de Deus é a nossa santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, está escrito que Deus não nos chamou para a impureza. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito que devemos ser santos, porque Deus é santo. Por causa disso, devemos combater a natureza carnal e pecaminosa que está presente em nós e buscar uma vida de santidade na presença de Deus. No entanto, somente conseguiremos alcançá-la se tivermos a ajuda do Espírito Santo e um sério compromisso com a palavra de Deus. Santo, origem do termo. A origem hebraica do termo santo é Kadash ou Kadosh e significa sagrado, separado ou consagrado. Nesse contexto, o termo separado é o mais usado para se referir a santo. No grego neotestamentário, o termo traduzido por santo é hagios. Entendendo a aplicação do termo santo, uma pessoa é considerada santa quando procura viver uma vida separada dos costumes mundanos. Não são considerados santos apenas aqueles que morreram na presença de Deus, mas também os vivos podem ser considerados santos. Paulo, em diversas de suas cartas, se refere aos santos das igrejas, conforme podemos ver em Romanos capítulo 16, versículo 15, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Filipenses capítulo 4, versículo 22. A palavra santo, no contexto bíblico, não se refere a alguém que faz milagres antes ou depois de sua morte, e também não se refere a alguém que intercede por nós depois de sua morte. Somente podemos interceder por alguém enquanto estivermos vivos e essa pessoa também estiver viva. É preciso entendermos que a morte sela o destino eterno de cada ser humano e nenhuma intercessão depois disso terá valor. É preciso entendermos também que o único intermediário ou mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por isso devemos pedir a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a todos aqueles por quem oramos. Jesus, o único mediador. Vejamos o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nesse momento é um tempo oportuno para dizermos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Importa que cada um de nós receba o Senhor Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, e teremos somente nele a mediação entre Deus e nós. Jesus é o único mediador, o único intermediário entre Deus e os homens. Este é o ensino bíblico, este é o ensino da sã doutrina da palavra de Deus. A santificação e o relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deverá ser pautado na santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Devemos viver uma vida de santidade e longe do pecado. Isaías nos diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O melhor caminho para o homem se aproximar de Deus é viver uma vida em santidade. Com a ajuda do Espírito Santo, conseguiremos viver a vida que agrada a Deus, pois devemos ser santos, uma vez que Ele é santo. Levíticos capítulo 20, versículo 7. Versículos que falam sobre santificação. Há outros, estes aqui são apenas para ilustrar o estudo. Nos seguintes livros, no livro de Levítico, no Evangelho de João, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Efésios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, essas cartas são as cartas paulinas, no livro de Hebreus, que é um autor desconhecido, e em 1 Pedro. Esses são os versículos que estão sendo apresentados aqui, que falam sobre santificação. A santificação não está relacionada a manifestações espirituais. É importante tomarmos o cuidado para não confundirmos santificação com manifestações espirituais. É claro que todos nós devemos almejar uma vida cheia do Espírito Santo, em comunhão com Deus e com as manifestações espirituais, de acordo com o que o Espírito Santo concede a cada um, segundo a sua vontade. Mas precisamos ficar atentos, porque Jesus nos alertou sobre pessoas que profetizavam, realizavam milagres e expulsavam demônios, mas que eram praticantes da iniquidade. Jesus nos alertou a respeito dos falsos profetas. Para que não sejamos enganados em nossas igrejas, é necessário que tenhamos o discernimento que é dado pelo Espírito Santo. Lembremos-nos do que Jesus nos ensinou. Pelos frutos se conhece a árvore. Toda árvore boa dará o seu bom fruto. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Instrumentos utilizados para nossa santificação. Letra A, o sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Letra B, a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Letra C, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Precisam ser santificados. Letra A, os nossos pensamentos. As referências bíblicas à direita. Letra B, os nossos sentimentos. Letra C, o nosso entendimento. E a letra D, a nossa vontade. Como podemos santificar o nosso corpo? Letra A, glorificando a Deus. Letra B, utilizando-o sabiamente. Letra C, controlando-o. Letra D, mortificando-o. Letra E, abstendo-se da aparência do mal. Letra F, vigiando. As referências bíblicas à direita. Como posso ser santificado?
A partir do momento em que você aceitou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, você já foi salvo e santificado. Para crescer em santificação, é necessário que Deus trabalhe em sua vida, mesmo nas áreas mais doloridas e secretas. Deus vai nos santificar por meio do agir do Espírito Santo em nossas vidas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ele vai nos ajudar a resistir à tentação e a vencer o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, as nossas vidas não vão mudar. Se nós queremos ser cada vez mais santificados, devemos estudar a Bíblia e procurar aplicar os seus ensinamentos em nossas vidas. Como disse Tiago, devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. É ela quem vai nos santificar. Nós precisamos estudar, aprender e obedecer à palavra de Deus. Tudo isso nós faremos com a ajuda do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Considerações finais. É importante entendermos que devemos evitar o confronto contra o pecado e não lutar contra ele. Há pessoas que acham que a melhor maneira de lutar nessa área é resistir o pecado, mas o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo é bem diferente. Ele disse: foge também das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Precisamos fugir das ofertas do pecado e conservar-nos em santidade diante do Senhor. Esse é o conselho da palavra de Deus. Observação. É mais prudente evitarmos o confronto com o pecado do que nos colocarmos em situação de confronto com ele. Jesus nos ensinou que devemos vigiar e orar. Pedro nos disse que devemos ser sóbrios e vigilantes. Diante disso, chegamos à seguinte conclusão: é melhor evitar situações nas quais o pecado esteja presente. Item 3, quadro resumo do estudo. Na introdução nós falamos sobre santificação e a seguir nós falamos sobre santificação, fizemos mais considerações, enriquecendo o assunto. Falamos sobre a origem do termo santo, kadosh em hebraico e hagios em grego. Entendendo a aplicação do termo santo, trouxemos esclarecimentos sobre a mediação, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, a santificação e o relacionamento com Deus, versículos que falam sobre a santificação. A santificação não está relacionada a manifestações espirituais. Continuando o quadro resumo, instrumentos utilizados para a nossa santificação, que é o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado, que é a palavra de Deus. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João capítulo 17, versículo 17, e o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Esses são os instrumentos que Deus usa para a nossa santificação. Precisamos ser santificados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nosso entendimento, em nossa vontade. Como podemos santificar o nosso corpo? Também trouxemos considerações sobre esse assunto. Como posso ser santificado? Também tratando sobre esse assunto. Às vezes parece repetitivo, mas é interessante porque nos ajuda a entender o assunto, a aprofundar o assunto, que é muito amplo, e esses diversos títulos permitem que a gente dê enfoques diferentes também. Considerações finais. Não devemos lutar contra o pecado, mas evitar o confronto com o pecado. Para terminar o estudo, leremos Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. O texto bíblico diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza.
Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O canal Palavra de Vida termina assim a parte 4 do estudo bíblico Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Hoje nós tratamos sobre a santificação. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Se gostou do estudo, compartilhe com irmãos e amigos. Clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. E se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.